Dois caças russos de modelo Su-27 acabaram de derrubar na região do Mar Negro um drone americano MQ-9 que, segundo os Estados Unidos, estava em águas internacionais, segundo os russos, estava muito próximo do território da Rússia. É um confronto militar, digamos assim, sem precedentes, pelo menos desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Quais são as consequências? Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, inclusive, já convocou o embaixador russo para dar as devidas explicações. Tensão no ar. Israel aprova, pelo menos num primeiro momento, tá? Faltam ainda duas eleições ainda, duas votações. O polêmico projeto de lei de reforma do Poder Judiciário, isso está sendo bastante criticado, e também falar um pouquinho sobre a Austrália, que acabou de confirmar na reunião da AUKUS que está rolando, inclusive com submarinos nucleares como paisagem do Biden, toda a imagem, né? Traz ali uma informação por trás, confirmou a compra de 3 submarinos nucleares numa movimentação financeira que equivale a 40 bilhões de dólares nos próximos anos. A Austrália, Reino Unido e Estados Unidos também prometeram desenvolver novos artefatos militares. Objetivo, conter o avanço chinês. E para finalizar, vamos falar um pouquinho também no nosso vídeo sobre denúncias, reclamações que tanto os soldados russos estão fazendo, como os soldados ucranianos. Inclusive, um comandante da Ucrânia reclamou que a Ucrânia está fornecendo para eles soldados que têm medo do som de tiro. A inexperiência ronda a guerra nesse momento. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, pessoal, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também via chave Pix, para que eu continue produzindo conteúdos diários. Esse apoio é sensacional. E claro, se você quiser também acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, link na descrição, pessoal. Tenho certeza que você não vai achar curso melhor por um preço mais competitivo. 70 centavos por dia para ter acesso a tudo. Resumos mensais, aulas aprofundadas de geopolítica ali, semanalmente também sendo atualizadas, conteúdo completo de geografia com mais de 1.300 questões. Acho que vocês não vão se arrepender. Aliás, certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Seguinte, a gente teve, com certeza, hoje, a notícia mais importante do dia está acerca de um conflito que aconteceu, vamos colocar assim, né, conflito por enquanto, entre um drone americano de modelo MQ-9 e 2 caças russos de modelo Su-27, tá? E aí, de novo, entra uma guerra de narrativas. O que a gente sabe até o momento, de maneira concreta, que foi divulgado pelos dois lados, é que esse drone americano, ele foi derrubado, ou ele caiu, segundo os russos, tá? Segundo a narrativa americana, esse drone ele estava em águas internacionais, inclusive os Estados Unidos falou que não tem que ficar pedindo por favor, pedindo permissão para ninguém, para sobrevoar águas internacionais, mas é fato que a região que ele estava sobrevoando, que é o Mar Negro, é uma região de intensa disputa hoje. Poxa, é onde está a Crimeia, onde está parte da Ucrânia, né? Você tem ali, por exemplo, a região de passagem também, Estreito de Bósforo e Dardanelos, que é por onde passa a Turquia. Então, uma região que está no centro, né, no epicentro do conflito desse momento. Esses drones estavam, segundo os Estados Unidos, fazendo ali o seu caráter de rotina, assim como sempre fazem. 2 caças russos perceberam esses drones, fizeram ali, despejaram combustível, fizeram manobras arriscadas, se colocaram na frente dos drones, e aí o drone acabou colidindo, né, a hélice dele acabou colidindo com um desses caças, inclusive os Estados Unidos colocando que isso poderia ter derrubado, inclusive os 2 caças, que fizeram manobras malucas, segundo a defesa americana, e isso culminou com a derrubada do drone. O Biden, a única coisa que ele se pronunciou até o momento é que isso não vai fazer os americanos pararem de fazer ali reconhecimento, drones, né, uma fiscalização, segundo os americanos, claro, tá? E ele convocou o embaixador russo para dar as devidas explicações. Toda vez que uma nação briga com a outra, ou coisa que o valha, você convocar o embaixador dá algum tipo de noção, sabe? Tipo, quero explicações, pô, por que você fez isso? Tô meio, entre aspas, chateado com você. Enquanto isso, a Rússia fala que, na verdade, esse drone, ele estava dentro do espaço aéreo da Rússia, inclusive, depois ele saiu um pouquinho, e aí os 2 caças russos foram fazer uma averiguação do que estava acontecendo. O drone americano começou a voar de maneira descontrolada, a hélice acabou batendo na superfície da água, quebrou, e o drone afundou. A Rússia alega que não usou nenhum tipo de artefato, nenhum tipo de arma contra esse drone.
Quem de fato está falando a verdade, de novo, o pessoal fica, né, na retórica ou em alguma filmagem, alguma coisa que possa vir, né, uma caixa preta, entre aspas, que possa vir num futuro próximo. Mas a Rússia alega que isso só mostra a interferência dos Estados Unidos no conflito e que a Rússia não fez nada de errado porque ela estava simplesmente defendendo os seus territórios. Se o drone estava em águas internacionais, cara, convenhamos, isso só reforça, né, a tendência dos Estados Unidos de interferir cada vez mais no conflito. Mas convenhamos que também não é proibido. Então, se a Rússia realmente derrubou esse drone de maneira proposital e estava em águas internacionais, isso pode ter sim forte retaliação dos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos não faz nada, é como se fosse uma espécie de autorização. Rússia, você também pode fazer mais coisas, né, derrubando drones, equipamentos e tal, porque o Biden seria um governo, entre aspas, aí, bundão, que não vai fazer nada. Qual vai ser a retaliação? A gente tem que aguardar um pouco de cenas dos próximos capítulos, tá bom? Mas os próprios americanos chamaram de imprudência. O que a Rússia fez foi imprudência, altamente arriscado, colocando inclusive os militares russos sob risco nessas manobras. A gente teve também hoje, pessoal, a aprovação de a polêmica lei que eu estou falando aqui quase todo dia para vocês, né, de Israel, onde o poder legislativo e o executivo, eles juntos, né, primeiro-ministro e parlamento, eles querem aprovar uma lei em que o parlamento pode anular decisões do judiciário por maioria mínima. Então, dos 120 deputados, se 61 votarem a favor da anulação do que o judiciário decidiu, o judiciário ele perde aquele poder, né? Ele perde aquela deliberação que ele fez. Isso, na prática, está sendo colocado como o fim da democracia de Israel, porque o parlamento teria muito poder frente ao executivo e também ao legislativo e ao judiciário. Ou seja, não há uma clara separação entre os três poderes, podemos chamar de uma ditadura. Outra coisa que também está sendo colocado é que vai ficar mais difícil o processo de destituição de primeiro-ministro. Óbvio, né, pessoal? Para o Benjamin Netanyahu, que está sendo acusado de escândalos de corrupção, isso é sensacional, porque é mais difícil ele sofrer um processo de afastamento ou coisa que o valha. Se vai ser aprovado ou não, as manifestações continuam. A gente está, pessoal, uma série de semanas com essas manifestações, mas, por enquanto, o projeto está avançando. Por exemplo, no Parlamento de Israel, venceu por 61 a 52. É uma margem apertada, mas, galera, convenhamos, para as próximas duas votações, possivelmente as mudanças não devem ser tão significativas, a não ser que mais protestos aconteçam. Lembrando que, inclusive, alguns militares de Israel começaram a ameaçar boicotar o governo, não realizar treinamentos, exercícios, tal. Poxa, para um estado que está cercado pelo Líbano, Hezbollah, pela faixa de Gaza, que tem o Hamas, pela Cisjordânia, que tem a Jihad Islâmica, pela Síria, que está em guerra, militar fazendo um processo de insubordinação é, no mínimo, perigoso. Austrália. Falei para vocês ontem também, né? Tanto o Rishi Sunak como a Albanese, Reino Unido e Austrália viajaram em direção aos Estados Unidos, à costa oeste americana, e fizeram uma reunião com Biden. Era a consolidação da Aliança AUKUS, a última fase de consolidação. A Aliança AUKUS ela foi criada com um princípio básico: conter o avanço chinês no mar da China Meridional. Depois da pandemia, a Austrália, que fez graves críticas à China, rompeu um pouco as relações, a China deixou de comprar insumos, commodities dos australianos, e as relações geopolíticas também, que já não eram sensacionais, estremeceram bastante. E a Austrália aceitou, até pela proximidade geográfica, ser quase como se fosse uma espécie de um porto, uma base para os interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido. Pois bem, a Austrália anunciou que nos próximos anos 40 bilhões de dólares vão ser investidos nesse projeto. Isso representa, pessoal, mais de 20 mil empregos, tal. A Austrália, ela tenta ir nesse caminho mais econômico da coisa e de segurança, de soberania, mas, a princípio, 3 submarinos foram comprados frente aos Estados Unidos e, para os próximos anos, submarinos de tecnologia conjunta, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, eles vão ser desenvolvidos. Submarinos nucleares. Só cuidado porque submarino nuclear não quer dizer necessariamente submarino que tenha armas nucleares. Ele pode utilizar somente combustível nuclear, tá? Mas, mesmo assim, ele tem que estar sob a vistoria do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, da AIA. Só que aí, a AIA claramente é um organismo que tem muito mais relações geopolíticas com o mundo ocidental. E aí, será que a Austrália seria sancionada se ela desrespeitar um princípio da AIA? Os Estados Unidos, que está colaborando com isso, que praticamente manda, né, entre aspas, aí, na AIA, faria algum tipo de sanção contra os australianos? Pô, galera, penso que não, né?
A China, inclusive, tá, já tem membros sendo treinados já. A Austrália já anunciou que Reino Unido e Estados Unidos estão treinando pessoas qualificadas para serem os motoristas, né, para comandarem aí esses submarinos e saber toda a tecnologia envolvida no processo. A China, obviamente, o pessoal reclamou, inclusive ameaçou, colocando que Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, se seguirem por esse caminho de confronto, não vai dar bom, né, bom, entre aspas aí, para esses países. Essa ameaça vem no sentido que a China considera que esses 3 países estão revivendo uma guerra fria no mar da China Meridional, região riquíssima em petróleo, riquíssima em pesca, passagem comercial e que a China vem desenvolvendo uma série de bases militares. Então, uma região de intensa disputa, e a Austrália comprou essa briga com os chineses, vai receber submarinos, vai investir em aspecto militar para confrontar os chineses. A China não gostou nada desse processo. E para a gente finalizar, pessoal, 2 notícias importantes relacionadas a militares dos 2 lados. Uma mídia alemã divulgou um vídeo em que soldados russos, todos encapuzados, né, enfim, até pela segurança deles, estavam reclamando com o Putin, alegando que o Putin está ignorando as vidas russas e está colocando militares sem nenhum tipo de experiência, está colocando militares sem os equipamentos mais adequados, sem visão noturna, sem munições adequadas ou suficientes para lutar no campo de batalha. Inclusive, ele colocou alguns relatos falando que a grande maioria dos militares que estão ali tem média de 40 a 50 anos, vários deles com problemas de saúde, estão cansados, estão pouco treinados, e que eles são obrigados a se colocar na frente de batalha infantaria contra tanque, infantaria contra morteiro. Poxa, não faz o mínimo sentido. Então, eles estão sendo usados como se fosse um escudo humano para o avanço das tropas russas. Essa reclamação de que, inclusive, falta munição, o Shoigu, que é o grande líder hoje da defesa da Rússia, anunciou que novas munições vão ser produzidas, principalmente para aquelas armas, né, de tiro à precisão, mas assim, sem grandes novidades a mais. Se ele estiver ligado nesse grupo ao grupo Wagner, a gente pode levar em consideração que eles estão sendo boicotados pelo governo da Rússia, tá? Porque existe uma disputa hoje de importância, de destaque geopolítico, entre o Grupo Wagner, que é um exército não oficial da Rússia, e o exército oficial da Rússia. O Grupo Wagner vem tendo muito mais sucesso, mesmo com muito menos apoio. Então, o Prigozhin, que é a liderança do Grupo Wagner, está se indispondo com Gerasimov e com Shoigu. Isso pode fazer com que realmente aqueles militares não estejam conseguindo avançar. O Prigozhin reclamou, por exemplo, de falta de apoio da Rússia nesse momento. Mas isso não para nos soldados russos. Soldados ucranianos também reclamaram. E aí eu pego para vocês até uma própria reportagem do Washington Post, que fez uma entrevista com um comandante também de alta patente, não quis se identificar por motivos de segurança, mas ele se chamava de Kupol, né? Como se fosse um nome fantasia para fazer a referência a ele. Segundo ele, no início do conflito, ele tinha 500 homens sobre os seus domínios, sendo que 100 já morreram e 400 ficaram feridos. Grande parte deles não foram repostos, entre aspas, e os que vieram no lugar são pessoas mal treinadas. Inclusive, um dos relatos que ele coloca é que um dos soldados que ele estava tendo que lidar ali no campo de batalha era um soldado que tinha medo de som de tiro. Cara, convenhamos, isso possivelmente é um reservista, alguém que foi convocado, é que nem, sei lá, eu, por exemplo, eu sou reservista brasileiro, tô afiliado ao Exército Brasileiro. Pô, se o Brasil entrar em guerra agora, eu não me sinto nada preparado, tá? Deixando bem claro, nada preparado para combater, porque eu não tenho experiência militar, eu não sei manusear uma arma, não sei nada, né? Não tô ligado a essa velha militar. Se eu tiver que ir pra uma frente de batalha contra tanques, morteiros e coisa que valha, é óbvio, galera, que eu vou estar em desvantagem e muito possivelmente a chance de eu morrer vai ser muito maior, tá? E por que ele demonstrou essa preocupação agora, nesse momento? Ele está falando que as tropas ucranianas não são treinadas, são muito inexperientes. A União Europeia e alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, vem tentando melhorar um pouquinho isso, né? O Reino Unido, por exemplo, para 2023, já anunciou que vai treinar e está treinando 10 mil militares ucranianos para lutarem no campo de batalha. E a União Europeia, como um todo, promete treinar pelo menos mais 30 mil. Só que existem outros treinamentos também, né? Porque a gente está falando de blindados que vão chegar. É o Challenger, é o MX, o Leopard 2, o Abrams, por exemplo, que é um monstrão americano. Cara, como que vai treinar todo esse efetivo? E ele falou que, segundo os planos da Ucrânia, a ideia de começar a contra-ofensiva ucraniana, que é um plano que o Zelensky já anunciou para 2023, vem agora no final de abril e começo de maio.
Por que isso, né? Final do inverno e comecinho da primavera. Vai degelar os campos, mais fácil para fazer mobilizações, só que não pode ser no comecinho do degelo, porque senão fica um pântano, fica uma área toda alagadiça. E é difícil também fazer grande transporte. Então, quando começar o terreno ficar um pouco mais seco, que é da metade da primavera para frente, a tendência é que as mobilizações, essa contraofensiva ucraniana, comece, pelo menos segundo relatos desse militar ucraniano e também fontes aí ouvidas pelo governo Zelensky. E qual que é a preocupação dele? Como que a gente vai fazer uma contraofensiva se a gente não tem nem experiência militar? E lembrando que, geralmente, né, isso tática de batalha, quem ataca tem desvantagem, porque conhece menos o campo, cai mais em armadilhas, cai mais como se fosse uma tática, né, dos defensores. É mais fácil você se defender, criar emboscadas, tal, do que você atacar. Então, a proporção de mortes tende a ser maior para o lado de quem está atacando, ou seja, do contra-ataque ucraniano, do que do lado russo. E outra questão, não dá para esquecer que, pelo menos tropas, oficialmente falando, a OTAN ainda não mandou. Mandou treinamento, mandou equipamentos, tal. Você pega a população ucraniana, é pouco mais de 40 milhões. A população russa é mais de 140 milhões. Por mais que a Rússia tenha realmente passando por uma crise demográfica, queda de população, é fato que existem muito mais militares russos, mesmo que mal treinados ou mal equipados, do que militares ucranianos mal treinados e mal equipados. Então isso pode ser uma desvantagem no campo de batalha para os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.